Pessoal, eu solicitei aqui o professor Hélio. Consegue ouvir, professor? Opa, Boa noite. fala Murilo, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Vou esperar o pessoal entrar aí. Beleza. Enquanto isso, eu vou fazer só um breve resumo do seu extenso currículo para o Eita, pessoal. Então, pessoal, a gente vai conversar hoje, né, sobre filosofia aplicada à medicina com o professor Dr. Hélio Angotti Neto. Ele é professor e atualmente ele também é coordenador, né, do curso de medicina aqui no UNESC. Ele se graduou em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2003, tem a residência médica em oftalmologia pela USP, também foi preceptor do Hospital das Clínicas pela Faculdade de Medicina também da USP, tem o título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem o grau de doutor em ciências médicas também pela USP em 2011 e um mestrado profissional em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas em 2022. O professor Hélio também exerceu alguns cargos no Ministério da Saúde entre 2019 e 2022 e também criou, né, e exerce e coordena o Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina aqui no UNESC, em Colatina. A gente tem aqui na EMED, né, alunos de outras instituições, então o Cefam ele é baseado aqui no UNESC em Colatina, foi iniciado em 2011 e até 2018 também, né, o professor já coordenou, ele saiu para trabalhar no Ministério da Saúde, agora retornou aqui para o UNESC, além de ter publicado alguns livros, artigos, né, nas áreas de oftalmologia, bioética, educação médica, humanidades médicas e também a crítica cultural. Professor, a gente agradece por o senhor ter aceitado, né, conversar com a gente um pouco hoje, ainda nas férias escolares da faculdade. Algumas instituições ainda estão de férias, né, assim como o UNESC. Se o senhor quiser dar uma palavrinha antes da gente começar, pode ficar à vontade. Beleza, só agradecer o convite. Eu fico muito feliz, né, de ver, na verdade, a comunidade acadêmica, né, os estudantes de medicina se preparando, né, olhando para a sociedade, procurando conhecimentos mais aprofundados acerca da filosofia, da medicina de fato. Eu sempre falo uma frase, eu sempre uso, né? Vocês já estão acostumados a ver, né, o slide do José de Letamendi de Manhã-Reis, que era um patologista, que falava que o médico que só sabe medicina tem por certo que nem medicina sabe. E é muito importante que haja esse engajamento na sociedade, na história, na política, na filosofia, e que realmente o médico compreenda a responsabilidade que ele carrega dentro de uma sociedade, em que ele precisa cuidar da saúde do próximo, e esse cuidado com a saúde vai muito além, né? E é isso. E eu fico muito satisfeito de ver que há muito interesse, né? Muitas pessoas estão procurando isso. Até lá em Brasília, a gente chegou a começar o Cefam, infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco, mas eu até agradeço publicamente, né, os colegas da Associação Médica de Brasília, né, que abriram as portas para a gente fazer algumas reuniões lá dentro. Lá em São Paulo, o pessoal também chamou, fizeram a abertura lá do Cefam em São Paulo. Tem colegas de outros estados que estão querendo abrir seminários locais. E é isso, o Cefam não tem dono, né? O Cefam, na verdade, é uma reunião de pessoas que quer enxergar e viver a medicina muito além daquela parte mais técnica, né, que é realmente viver a medicina de uma forma mais integral. Então, tem sim, as pessoas estão procurando isso. O Cefam é uma iniciativa de muitas iniciativas que estão acontecendo no mundo inteiro, né, e, enfim, enquanto as pessoas compreenderem que ser médico é ser muito mais do que só fazer medicina e sua especialidade, a gente tem esperança que a medicina possa continuar, né, exercendo o seu nobre papel na sociedade. Como o senhor já começou falando do Cefam, eu queria perguntar de onde surgiu a ideia, né, de começar esse seminário de filosofia aqui no UNESC, que é onde o senhor tem ocupação hoje, e quais as vantagens na formação do aluno que tem, né, que participa desse Cefam, que aplica, né, a filosofia no dia a dia do estudo médico.
A ideia, né, de fazer um estudo filosófico para a medicina, ela surgiu do diagnóstico que eu tinha feito quando eu ainda era residente de oftalmologia. Quando realmente caiu minha ficha, eu estava até numa aula, eu acho que foi numa aula da pós-graduação de doutorado, eu estava como aluno especial, agora eu não lembro direito, ou se foi durante a residência mesmo, mas que uma professora chegou e começou a falar que aquilo que a gente estava fazendo nada mais era do que o método maiêutico, socrático. Eu falei, gente, nunca ouvi falar sobre isso. Aí veio um colega, também patologista, me apresentou a obra do Olavo de Carvalho. Aí eu comecei a ler, e o Olavo de Carvalho vai trazendo vários outros filósofos, vários outros autores, e o caminho foi se abrindo. E eu percebi o seguinte, na minha graduação, eu não tive isso. Eu não tive essa oportunidade que muita gente já está buscando, está tendo, de fazer o quê? De estudar aquilo que os médicos sempre estudaram 2.500 anos atrás. Eles tinham o domínio das humanidades, na Idade Média, o domínio das artes liberais. Por que liberais? Porque libertavam, né, a mente da pessoa. Era para transformar a pessoa num livre homem, num livre pensador. E depois desse preparo intelectual e moral e de caráter e social, a pessoa se engajava na medicina com uma ferramenta adequada para interpretar a realidade ao redor. Eu vi que eu não tinha tido isso. Então eu comecei a estudar humanidades médicas, bioética, filosofia da medicina lá para 2002, né, 2003, e quando eu cheguei, me tornei professor no Unesc, eu tive a ideia de, vamos fazer então aquilo que não puderam fazer por mim. Então, assim, eu reuni estudos que eu estava fazendo aí há mais ou menos uns 10 anos e fundei o Cefam, né? E aí foi história, a gente foi caminhando, né? Foi trabalhando, o Cefam foi evoluindo. Hoje a gente tem aí uma perspectiva de ter 4 monitores, ter iniciação científica, ter uma série de atividades e o Cefam expandir, né, as pessoas criarem os seus seminários também. Tem outras iniciativas fantásticas que acabam pegando a área das humanidades, por exemplo, como o trabalho do Bruno Farnetano, que trabalha muito essa questão também das humanidades, do raciocínio clínico, da semiologia. Tem o trabalho do Fabrício Prado, do Leandro Diel, do professor Pedro Gordon, que tem o site Raciocínio Clínico. Então, tem o trabalho do Gonzales Blasco, né, lá de São Paulo, da Sobranfa. Então, tem muita gente que está trazendo esse tipo de conhecimento humanístico para a medicina e realmente se dedica a trabalhar de fato para que as pessoas tenham uma formação mais integral, né? É isso. Perfeito. Eu, como aluno do Unesp, também participo do Cefam. E como que o senhor consegue explicar como a gente consegue fazer uma relação entre a medicina e a filosofia para a gente explicar para o pessoal que não consegue ter essa relação, né? Como a gente consegue fazer essa linha entre a filosofia e a medicina? Talvez seja interessante a gente começar falando, Murilo, do que a medicina, do que a filosofia aplicada à medicina não é, tá? Então, por exemplo, a filosofia aplicada à medicina não é estudar a história da filosofia. A gente pode estudar a história da filosofia para fundamentar uma visão, uma percepção do que é saúde, do que é o ser humano, do que é a vida, do que é ética, coisas que estão ali sendo trabalhadas na medicina dia após dia. Mas não é erudição. Precisa de erudição, mas não é erudição. O Gonzales Blasco ele fala uma coisa que eu acho extremamente pertinente, e por isso que eu defendo que uma iniciativa como o Cefam, ela pode ter ajuda de advogados, de filósofos, de historiadores, com certeza, mas ela precisa ter a figura do médico que buscou esses conhecimentos e que vai fazer a aplicação das humanidades médicas no campo de trabalho. Então, assim, humanidades médicas, filosofia da medicina, não é etiqueta, não é erudição, né, não é diletantismo, é ferramenta de trabalho. É para você aplicar com o paciente, é para você compreender a medicina, é para você se comportar como um profissional de excelência. Ponto. Tem aplicação imediata. O que você estuda nas humanidades médicas? Como que essa aplicação acontece?
Tem várias possibilidades. Por exemplo, no Cefam, para facilitar, né, a execução e o entendimento, eu peguei a teoria aristotélica dos 4 discursos do Olavo de Carvalho e eu apliquei no Cefam. Então a gente começa o Cefam falando de narrativa, de poética, de história, literatura, cinema. São as humanidades médicas, envolvendo até belas artes, pintura, né, interpretação de símbolos, de gravuras. Então é aquela parte mais da cultura, do imaginário cultural. Tem que dar uma substância, um embasamento, né, riqueza de experiência. Você vai ler obras clássicas, você ganha experiência de vida, você se coloca no lugar daqueles personagens, e depois você consegue se colocar com mais facilidade no lugar do paciente, porque você vai ter uma bagagem acumulada de compreensão da vida, das expressões, do pensamento, do sentimento, das palavras. E isso é filosofia aplicada. Onde você aplica isso de fato? No Cefam, por exemplo, a gente tem várias competências que a gente vai começar a certificar. Então você aplica isso quando você vai fazer uma anamnese de um paciente e você exerce escuta ativa. Você aplica isso quando você, além da hipótese diagnóstica, você me dá uma leitura e uma hipótese da fase psicológica do paciente e do estilo de narrativa que ele está usando para contar a história da doença dele para você. Com base nisso, você sabe como que você intervém melhor, né, para favorecer a saúde desse paciente. É uma aplicação pragmática, né, derivada da literatura, da medicina narrativa, que virou uma especialidade hoje em dia. Né? Bem, mas filosofia tem mais? Tem a retórica, né? São as grandes humanidades. Então, o que você estuda na retórica? É a arte do convencimento, é a arte da defesa do que é certo, do que é correto, é a arte de você transmitir para o paciente com segurança, com tranquilidade, o que é melhor para a saúde dele, como ele pode se comportar para ter um melhor prognóstico, para ganhar sua saúde de volta. Né? Eu sempre falo isso, você pode ser um excelente técnico, você dominar a arte do diagnóstico e da terapia, mas se o paciente não acreditar em você, não vai dar certo. Né? Então você tem que estudar retórica? Tem que estudar retórica, a arte do debate, do convencimento. No Cefam a gente aplica isso no debate e tem também o momento que a gente, né, vai lá fazer as entrevistas clínicas. A gente está planejando já isso para esse semestre, inclusive. Aí entra o terceiro módulo, a dialética, o raciocínio hipotético dedutivo, o estudo dos vieses cognitivos, o estudo do diagnóstico, como é que você faz o diagnóstico, né, o estudo da arte, da argumentação técnica, né, da dialética, da tese da antítese, da busca da síntese. Então, isso aí é praticamente filosofia aplicada mesmo. E onde a gente vê isso na sociedade e na prática médica? No debate bioético. A bioética é claramente uma oposição, né, de opiniões divergentes. Eu sou contra o aborto, eu sou a favor do aborto. Eu sou contra a eutanásia, eu sou a favor da eutanásia. Então, quando a gente aproveita a bioética e treina o debate nas pessoas, a gente está treinando essas pessoas, primeiro, para compreender os diversos pontos diferentes de perspectiva. Segundo, para saber se colocar. E terceiro, para ser capaz de exercer liderança também, né, de se comunicar adequadamente. Então, tudo isso entra nesse grande pacote. E vem o último módulo do Cefam, que é o módulo da lógica. Aí na lógica a gente estuda a filosofia da ciência. Né? Uma das coisas que a gente mais viu durante essa pandemia foi gente falando de ciência, sendo assim, que foram coisas que eu escutei arrepiantes. Né? O que essas pessoas leram de Karl Popper, de Thomas Kuhn, de Paul Feyerabend, dos grandes filósofos da ciência? Nada. A gente não foi preparado normalmente para entender o que é a ciência. Então a pessoa usa a palavra ciência, mas não sabe o que é. Vamos estudar filosofia da ciência, vamos estudar filosofia da medicina, o que é ser saudável, o que é estar doente, o que é a morte, o que é a vida humana, qual o valor da vida, o que é o certo, o que é o errado. Tudo isso a filosofia da medicina vai abordar. E é um momento que a gente também vai aprofundar na epistemologia. Então a gente vai estudar, por exemplo, medicina baseada em evidências. Mas não são humanidades, não são filosofia, não. A formação integral ela tem ciência e tem humanidades. E uma vai amparar a outra. Se você tiver uma deficiência ali, você não vai fazer
nenhuma e nem a outra de direito. Então, essas são as aplicações, né? Quando você desenvolve o pensamento filosófico adequado, pelo menos por tudo que eu estudei nesses 20 anos, você consegue fazer uma crítica científica, você consegue fazer uma crítica argumentativa, filosófica, histórica, sociológica, você faz uma crítica muito mais integral, né? E esse é o objetivo do Cefam, é equipar a pessoa com esses instrumentos que irão favorecer o amadurecimento e a riqueza existencial que vai permitir a você dar para o seu paciente uma experiência talvez muito mais profunda e rica do ponto de vista da relação médico-paciente. E, de fato, você exercer o papel de placebo, no sentido de que o médico também é uma terapia, né? Você saber comunicar e tratar bem o paciente é terapêutico também. E, às vezes, é até o principal que o paciente está buscando. Muitas vezes é isso. Agora, o Cefam, ele é uma atividade, ela é extracurricular, né? Não, ela não está inserida na grade de ensino das faculdades. O senhor, como coordenador do curso, dialoga com outros coordenadores do curso. Existe diálogo ou possibilidade ou interesse de introduzir a filosofia durante o ensino médico nos 6 anos ou matérias pontuais de filosofia, além da medicina baseada em evidência? Olha, tem muitas escolas no mundo inteiro, né, que já fizeram isso. Tem até um trabalho interessante, a USP fez vários módulos que abordam assuntos humanísticos. Quando você pega a grade curricular de algumas escolas, eles falam claramente do eixo humanístico. Aí tem estudo da história da medicina, da ética médica, da bioética, da medicina legal. Aí eles vão colocando tudo aquilo que eles julgam estar ali contido nesse eixo humanístico. Mas, assim, o que eu vejo normalmente é que não se tem aquele elemento de base que é o que antigamente se chamava de trivium, que era o estudo da gramática, da retórica e da dialética, da lógica dialética. E isso que compõe as artes liberais, que é aquilo que é capaz de libertar nosso pensamento para ter uma visão realmente crítica, né? Não em estado crítico, mas uma visão crítica, né? Então, às vezes falta essa ferramenta, né? Falta leitura, falta literatura, né? Falta a arte, daí falta a retórica. É muito engraçado, porque se a gente para pensar, o que mais a gente aprende na escola, por exemplo, no ensino médio, fundamental, é escrever. Escrever é o que a gente menos faz na vida, mas é importante, né, para se expressar. A segunda coisa que a gente aprende mais é ler. Mas ler também é... A gente lê mais do que escreve, de regra, mas também é pouco. O que mais a gente faz? A gente fala e escuta. De preferência, escuta mais. Quem te ensinou a escutar? Quem te ensinou a falar, se expressar com retórica, postura? Isso as pessoas não estão treinando. Raras exceções, tá? Eu dei alguns exemplos aqui muito importantes de pessoas que estão tentando fazer isso, estão tentando ensinar isso. Mas, enfim, eu vejo iniciativas parecidas, né? Parte do meu esforço é tentar conectar essas pessoas, né, conversar, entender o que eles estão fazendo. Sempre me coloquei à disposição também para ajudar. É uma atividade extracurricular, o Cefam. Eu sou contra transformar o Cefam em obrigação, porque eu acho que a pessoa tem que gostar. As humanidades médicas, a filosofia da medicina é um chamado. Ou você está sensível àquele chamado, ou aquilo vai ser terrível, né, para você. Então, a pessoa tem que querer assim, mas em algum momento ela tem que ser apresentada a essa possibilidade. Então é interessante que exista, né, uma disciplina, um módulo sobre humanidades médicas, bioética. É muito importante. É interessante que exista essa exposição. Ou uma aula sobre humanidades médicas. Legal, vamos fazer. Agora, obrigar todo mundo a fazer o Cefam, jamais. Jamais. Obrigar a ter filosofia da medicina nos cursos, de forma alguma. Por quê? Aí existe até uma crítica que eu faço. Tá? Muitas escolas, muitos grupos de pessoas entendem que essa é a oportunidade, às vezes, de colocar alguém que não é médico para ensinar humanidades para médicos. A gente aprende muito com quem não é médico, com certeza.
Mas eu entendo que precisa ter a figura de um médico que usa, na prática, a filosofia da medicina. E sabe para que aquilo vai servir com o paciente e viu o resultado. Senão isso fica aquele conhecimento muito bonito que você decorou, mas que não vai te impactar de fato. E não vai impactar a vida do paciente. Né? Então eu entendo que precisa ter médico. E infelizmente eu vejo também que para muitas pessoas ensinar humanidades médicas é fazer doutrinação ideológica. Né? É transformar a gente em militante, em repetidor de chavão, de slogan barato. E, sinceramente, eu acho que o pessoal é muito inteligente para cair nessas roubadas. Né? E eu prefiro deixar uma coisa opcional que vai continuar perseverando e existindo se ela for útil para as pessoas. Naturalmente, as pessoas vão vir, vão se interessar, vão querer continuar, e eu acho que esse é o melhor cenário. Agora, eu vejo já muitos frutos. Tem até uma frase do Sir Roger Scruton, que é um filósofo britânico, no livro O que é Conservadorismo, que ele fala uma coisa que eu até mostro muito para os alunos. Ele cita a seguinte frase, vou ler aqui rapidinho. As pessoas vão obter educação somente se elas a desejarem por seu próprio fim. Porque, poxa, é legal, eu gosto disso. Eu gosto de debater literatura, eu gosto de pensar filosoficamente a vida, né, a minha relação no consultório, como que funciona. E o que ele continua falando? Mas conseguirão bem mais do que isso. Elas vão adquirir a habilidade de se comunicar, de persuadir, de atrair, de dominar. Em qualquer arranjo social, tais capacidades serão vantagens. Mas a educação nunca pode ser buscada somente como um meio para essas vantagens, mesmo se elas são a sua consequência natural. Então, quando você começa a treinar comunicação verbal e não verbal, teoria da argumentação, começa a expandir sua mente, abrir a cabeça. Educação vem de ex ducere, né? Ex para fora, ducere conduzir. Então, educar é abrir a cabeça, tá? Quando a sua cabeça abre, vamos dizer assim, e você ganha essas habilidades, naturalmente outras coisas vão acontecer, tá? Eu tenho relatos de muitos colegas que estudaram por conta própria, alguns utilizaram algumas dicas do Cefam também, e assim, naturalmente, não tem que forçar a barra. As humanidades médicas vão fazer a diferença na vida da gente. Né? Eu vi isso acontecendo na minha vida e na vida de muitos colegas. E é natural. Agora, se você buscar, não, que eu quero me impor, eu quero não, e vai dar tudo errado. As humanidades, elas têm que atrair pela beleza da literatura, pela satisfação de descobrir uma coisa verdadeira, uma coisa bela, uma coisa justa. É aquilo que Platão falava que era o poder de atração do bem. Né? O bem, ele convence pelo poder de atração. Você olha aquilo, puxa, aquilo é legal, aquilo é bom. Então o bem, ele vai atraindo dessa forma. Ele atrai de uma forma natural. E eu acho que o estudo das humanidades tem que ser assim. Eu jamais seria a favor de impor o estudo das humanidades de uma forma intensa, como ela é feita no Cefam, em caráter obrigatório, jamais. Tanto que quem participa do Cefam sabe que ele até culpa minha muitas vezes, mas ele é meio bagunçado. O pessoal entra a hora que quer, sai a hora que quer, também não fico dando briga em ninguém, está todo mundo ali convidado, todo mundo ali está porque quer, e se não estiver satisfeito, poxa, a amizade continua igual, mas fique porque está gostando. Se não tiver, não tem problema nenhum, gente. E é isso aí. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui do Instagram, que é assim: você acha que na formação acadêmica hoje em dia existe uma carência no quesito de ética médica? Olha, sim e não. Né? Estudo da ética médica, praticamente todas as escolas têm ou deveriam ter. Né? Estudar o código, estudar as regras, as leis. Mas o verdadeiro estudo da filosofia moral, da ética, ele vai muito além disso. Né? Eu entendo que, para o geral, existe o estudo da ética como um conjunto de regras, num código. E você precisa saber isso para você sobreviver como profissional, para não ser processado, não ser caçado. Às vezes você acha que está fazendo uma coisa legal, uma coisa boa, mas no código de ética está previsto que isso é mal. Então você não pode fazer. Você tem que aprender isso. Agora, o verdadeiro estudo da ética é o estudo do que é certo e do que é errado, da moral, da bioética, da filosofia moral. Então ele vai muito além.
Então, esse estudo que vai além e que reúne vários autores da ética para estudar, ele é raro, ele não é tão frequente assim na medicina, não. Infelizmente. Né? Tem uma outra pergunta aqui, como encontrar boas referências nessa área de humanidades médicas? Olha, também uma outra coisa que eu falo. Tem até um artigo, se vocês procurarem no blog do Cefam, vocês vão achar, eu acho que eu publiquei também no livro Ética e Covid, tem dicas bibliográficas lá. Então tem uma série de livros que eu costumo recomendar. Livros gerais da civilização, por exemplo, ler os livros das grandes religiões mundiais. É interessante e é enriquecedor para qualquer um. Né? Tem gente que nasceu na civilização ocidental, vamos dizer assim, e nunca leu as escrituras. É um pouco complicado. Nunca teve interesse em ler a Ilíada e a Odisseia. É complicado também, tá? A literatura, enfim, direito romano já é um pouco mais refinado, mas faz parte da nossa bagagem cultural. Agora, tem leituras da parte de poética, narrativa, literatura, os clássicos da literatura, tem leituras da retórica, a própria retórica de Aristóteles, então eu deixei uma série de dicas lá. A grande verdade é que não tem como eu criar um pacote assim, todo mundo vai ler igual, é isso aqui. Não, nem acho desejável. Primeiro porque o volume de literatura humanística na medicina e fora da medicina é inabarcável. A gente está falando de milhares e milhares de livros que vai demorar mais do que uma vida inteira para ler. É impossível. Então você tem que ir conforme o seu interesse. Cada um vai encontrar um caminho. Só que, como eu tenho estudado isso há 20 anos, algumas coisas a gente consegue falar, ó, isso aqui vai mais rápido desse jeito, esse livro aqui é mais importante, ele impactou mais as pessoas. Então, assim, tem como eu passar um pacote? Não, eu dou várias dicas bibliográficas lá. A gente pode até um dia parar, ler essas dicas e comentar rapidamente sobre cada um desses livros. Mas não tem uma fórmula mágica, né? Tanto que a gente reúne no Cefam e cada um tem o seu interesse, cada um, eu quero ler Platão, eu quero ler Nietzsche, eu quero ler outro autor. Às vezes eu acho que são autores até que eu não gosto muito, mas se a pessoa está interessada em ler, ela precisa ler. Né? E aí ela vai encontrar a aplicação disso, traz lá para a discussão uma outra coisa que a gente sempre fala no Cefam. Né? No Cefam a gente respeita a pessoa. Eu não respeito a ideia, eu respeito a pessoa. Todo mundo tem o direito de ter ideia, todo mundo tem o direito de acertar, todo mundo tem o direito de errar. Né? Agora, se eu entendo que uma ideia é errada, eu não respeito a ideia, eu vou debater a ideia. Né? Mas a gente também tem que estar livre e aberto para o exame das ideias. Né? Então é muito interessante, porque se você não tem livre exame, livre debate, você não vai, de fato, acessar as ideias que estão sendo debatidas, você não vai estimular a sua inteligência. Né? Você vai ser censurado, você vai ser calado, ou você vai ser um mero papagaio, um reprodutor de ideias que alguém já criou e colocou para você. Né? Então, o Cefam ele preconiza isso. Liberdade de discurso, liberdade de pensamento, liberdade de discussão e argumentação. Né? Então, isso. Tem milhares de dicas de livros muito interessantes de história, filosofia, sociologia, literatura, que é extremamente importante. E é impossível dar uma lista completa. Mas alguns a gente coloca lá no site, dá para entrar, dá para ver, pegar algumas dicas, a gente às vezes pode dar algumas dicas. Mas eu jamais diria que tem uma literatura obrigatória. Né? Isso não tem como dizer. Tem uma outra pergunta aqui querendo saber quais serão os próximos projetos durante os próximos módulos que virão do Cefam. Bem, o módulo deste semestre vai começar semana que vem. Já está todo mundo convidado, quem puder vir presencial. Por enquanto não tem online. Um dos projetos do Cefam, eu já tenho esse convite para gravar algumas aulas do Cefam, para que ele seja disponibilizado online. Tem algumas aulas do Cefam que foram disponibilizadas na Brasil Paralelo. Né? São 2 aulas que estão lá na Sociedade do Livro e 2 aulas no curso de formação de bioética, de juramento de Hipócrates, né, de literatura antiga, está lá.
E tem a possibilidade, muito em breve, até de eu gravar alguns conteúdos também em outras duas plataformas. Numa, a gente está vendo com o Instituto Borborema, se dá para a gente ir lá, gravar, é uma possibilidade de disponibilizar algum material adicional. E tem também a plataforma Tutora, que eu estou conversando, né, com o Maurício, para ver se a gente grava lá também. Agora dura é a agenda, né, a gente conseguir encaixar e se deslocar lá para o Nordeste ou lá para São Paulo. Mas isso é uma possibilidade. Esse semestre, começando semana que vem, a gente vai aprofundar em dialética e bioética. Então, é no confronto de ideias mesmo. A gente vai fazer mais debates, a gente vai fazer mais atividades práticas. No semestre que vem é o quarto módulo do Cefam, que é o módulo de lógica. Então, é medicina baseada em evidências, é filosofia da ciência, é filosofia da medicina. Né? Estamos planejando também a possibilidade de fazer um módulo de férias do Cefam. Né? Pegar no período de férias, ter esse módulo, a gente pode até pensar nessa possibilidade para quem quiser vir fazer um intensivo, se deslocar durante as férias e ficar aqui um tempinho em Colatina, fazer um módulo aqui, inclusive fazer um módulo também, uma versão internacional, para promover intercâmbio com alunos lá dos Estados Unidos, de outros lugares que têm interesse de vir assistir o Cefam falado em inglês, né? E participar também das atividades no hospital e tudo, e depois o nosso aluno ter a chance de ir lá para fora, fazer de fato esse intercâmbio cultural e médico. E essas são algumas ideias do Cefam. Esse semestre também nós começamos com monitores no Cefam, vai abrir monitoria para o Cefam, e a gente aprovou um projeto de iniciação científica, então, uma com bolsa e uma voluntária. Então, é isso, virou um programa de extensão de formação integral em saúde. Os próprios alunos ajudam a organizar debate, vão ajudar a organizar oficina literária, clube de revista. Então, assim, são múltiplas ações. O objetivo do Cefam é também certificar certas competências, o aluno ser protagonista em diversas ações, e dessa forma, quando essas competências são certificadas, é o que a gente chama de escola de líderes do Cefam, né? Que é como se fosse um objetivo paralelo. As pessoas não precisam cumprir as competências, quem quiser ir lá no Cefam só assistir, estou passeando, quero debater um pouco, eu quero me distrair, pode ir lá também, está tudo valendo. Agora, para quem quiser avançar e aprofundar muito mais, tem a opção de escola de líderes do Cefam, que a gente realmente aí vai fazer um treino muito mais aprofundado, mas lembre-se sempre, tudo é para quem quiser, é para quem realmente estiver motivado para aquilo tudo. Eu acho que essa espontaneidade e a liberdade do aluno de querer ou não participar é essencial. Se a gente fizer isso burocrático demais e obrigatório, eu acho que a gente destruiu a possibilidade, né, desse interesse filosófico vir à tona de fato. Para finalizar, então, professor, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está assistindo sobre os ensinamentos, né, que a filosofia traz para os alunos, para os acadêmicos de medicina e também para os médicos que estão nos ouvindo. A filosofia, dessa forma que eu disse, que envolve literatura, retórica, dialética, lógica, que ensinamentos que ela traz? Primeiro, ela traz a capacidade de enxergar a vida com muito mais complexidade, de perceber e expressar coisas que antes a gente não conseguia expressar direito ou nem mesmo perceber. Ela traz também uma possibilidade de compreender o paciente, compreender melhor as pessoas, entender o que está acontecendo de uma forma muito mais profunda. Traz uma capacidade de ter empatia, ter compaixão. E outra coisa, a filosofia tem duas formas de enxergar a filosofia. Uma forma, ela é mais assim de acúmulo de conhecimentos, mais acadêmica, né? Você vai fazer um bacharelado em filosofia. Ok, é uma forma, legal. Mas a forma que o Cefam propõe é uma forma de prática de vida. Então, filosofia não é acumular conhecimento. Filosofia é uma forma de existência. Então, quando você aplica a filosofia à medicina dessa forma, você olha para os fenômenos ao seu redor com um olhar diferente.
Você não olha de uma forma passiva. O seu olhar ele fica mais ativo. Você interpreta as coisas de uma forma muito mais intencional. Você adquire conhecimentos de filosofia política, por exemplo, de comunicação, de interpretação do seu cenário da sociedade. Né? Então, isso te dá ferramentas. Né? A filosofia vai trazer uma capacidade de liderança, de comunicação, vai ajudar a desenvolver a ética, a virtude. Né? Então, por exemplo, no Brasil, o que está faltando no Brasil? Está faltando gente virtuosa, gente capaz de agir de forma adequada e se sacrificar pelo bem. Né? Gente com coragem, gente com temperança, com fortitude, né? Que resista ao ambiente, às vezes, um pouco deprimente e desesperador que a gente vive no Brasil. Está faltando aquilo que os gregos antigos chamavam de spoudaio, que na verdade é o quê? É a pessoa madura, é a pessoa que está apta a ser um cidadão de fato. Então eu vejo muitas vezes o pessoal falando isso muito como um mote, né, um chavão, formar um cidadão, né? Todo mundo sabe o que é ser um cidadão? Quem pratica filosofia está treinando para ser cidadão de verdade. Né? Cidadão na plenitude, assumindo a responsabilidade de ser um cidadão da sua comunidade de fato, um spoudaio, uma pessoa madura, né? Uma pessoa de impacto na sociedade. Querendo ou não, todo médico, toda médica, gerará altíssimo impacto na sociedade. É muito engraçado. Se deixar, eu vou falando, viu? Mas é Pode muito ficar à vontade. interessante, assim, né? Uma experiência muito comum do aluno do primeiro período de medicina, né? Você foi lá, raspou o cabelo, calor, aquela coisa. Aí você chegou no almoço de família. Aí o pessoal já, Murilo, poxa, Murilo, eu tô sentindo uma dor aqui, ó, tem um zuninho, o que que eu faço? Aí você fala assim, meu Deus, eu acabei de entrar na medicina, né? Peraí, eu não estou estudando ali anatomia ainda, o que é isso? Mas assim, a figura do médico, como ela lida diretamente com a vida e com a morte, com a saúde, com coisas que são muito preciosas para todos nós, importantes e complexas, é uma figura de autoridade. Se você não se preparar com virtude, com conhecimento, né, com técnica, com responsabilidade para assumir e exercer com competência essa autoridade, alguém vai te usar e vai usar a sua autoridade. Você vai ser manipulado, não tem a menor sombra de dúvida. Né? Então, se você não sabe filosofia política, se você não sabe se comunicar, se você não tem cultura literária, não tem cultura existencial, se você não tem profundidade de reflexão filosófica, se você não sabe analisar e criticar a literatura científica, se você não sabe o básico de bioestatística, você vai ser atropelado. Né? Você vai ser atropelado. E é muito interessante, por exemplo, hoje em dia, uma competência, né, que é muito importante vamos dizer, programação de dados. Essa competência eu não desenvolvi, eu preciso desenvolver ainda. Agora, conhecendo, conversando com quem faz programação de dados. O que é a linguagem de programação? É lógica. É lógica aristotélica clássica, é claro, com termos específicos, mas é lógica aplicada. Se isso, aquilo, tal. Aquilo acontecendo dispara tal evento. Aí você vai tendo uma programação puramente lógica. Né? Se você não tem embasamento lógico, não tem reflexão crítica, você vai ter dificuldade para programar. Né? Só dando um exemplo muito, muito superficial. Mas, enfim, a filosofia ela vai trazer para a gente uma quantidade de possibilidades que vão muito além de você simplesmente fazer a medicina e virar médico, entre aspas. E aí, realmente, a gente precisa concordar com o José diretamente de Manhã-Res. Se você acha que fazendo medicina você virou médico, cuidado. Né? Porque para fazer medicina bem feito, com responsabilidade, né? Usando de forma prudente, sábia, né? A autoridade que lhe é imputada, você vai precisar estudar muito mais do que é oferecido em qualquer universidade. Você vai precisar abrir a cabeça e ter uma formação bem diversificada. Né? Perfeito, então, professor. Na qualidade de diretor cultural do EMED do Espírito Santo, a gente agradece o senhor por ter disponibilizado esse tempo em falar com a gente
Muito obrigado. Opa, eu que agradeço, abraço a vocês todos, desejo muito sucesso aí, viu? E mãos à obra, vamos filosofar, tá bom? Abração, Perfeito, professor. Obrigado. tchau, tchau. Tchau.